Lei Magnitsky. De onde surgiu isso? E o que o pessoal está falando a respeito desta lei está tirando o sono de muita gente. Fique até o final deste vídeo conosco e junto nós vamos descobrir muitas coisas importantes a respeito desta lei e o que ela pode provocar no nosso país. O que é que o pessoal tanto fala dela? E de onde surgiu e como ela surgiu? Esta lei, ela leva o nome de Sergei Magnitsky, advogado russo que denunciou um esquema de corrupção. E este esquema envolvia autoridades do Estado e ele acabou por falecer na prisão no ano de 2009. Em resposta a tudo isso, o Congresso dos Estados Unidos, em 2012, eles aprovaram a Lei Magnitsky, focando inicialmente em apenas autoridades russas. Porém, em 2016, o Congresso ampliou o alcance para qualquer país, criando o Global Magnitsky. Esta lei, ela permite que o governo dos Estados Unidos congele bens, bloqueie transações financeiras e negue vistos a estrangeiros envolvidos em graves violações de direitos humanos ou corrupção significativa, independentemente de onde o abuso tenha ocorrido. E com estas situações, o programa ele está sendo executado principalmente pelos departamentos de Estado e do Tesouro consolidado no controle de ativos estrangeiros, é claro, vindo dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, algumas pessoas estão preocupadas por causa desta lei que poderá, ou já está tirando o sono de algumas pessoas, ser direcionada, aplicada também aqui no Brasil para alguns brasileiros. E como é que funciona essas sanções? Estas sanções, elas funcionam com bloqueio ativo sob jurisdição norte-americana, proibição de negócios com pessoas e empresas nos Estados Unidos, cancelamento ou negação de vistos, pessoas, por exemplo, se acontecer isso aqui no Brasil, pessoas brasileiras não poderão entrar nos Estados Unidos. A inclusão de um nome exige, para isso, uma informação que possa levar a vários argumentos para que isto possa ocorrer. E ela passa por uma análise rigorosa, conjunta com as agências de segurança, justiça e também de diplomacia. O relatório anual de 12 de março de 2025, este ano corrente em que nós estamos, detalha o processo e as designações mais recentes ou atualizadas da Lei Magnitsky. E isso está incluindo o nosso país, o país tropical que se chama Brasil. Vários governos, de outros países, também criaram regimes Magnitsky, entre eles Canadá, que tem aí a Lei de Justiça para Vítimas de Funcionários Corruptos desde 2017. Reino Unido, regime autônomo de sanções globais que ocorreram a partir de 2020, então faz 5 anos. União Europeia, regime global de sanções de direitos humanos que ocorre desde o ano de 2020 também. Esses modelos, eles permitem ações coordenadas para ampliar o impacto das devidas punições. Em 7 de janeiro de 2025, os Estados Unidos sancionaram o ministro húngaro Antal Hogan por corrupção, destinando ele à linha dura do programa. E é dura mesmo, viu, gente? Esta linha aí, se realmente for aplicada na vida de um cidadão, olha, é uma morte súbita.
É uma morte súbita. Acaba com os direitos, acaba com a moralidade e muitas outras coisas do devido personagem. O Congresso ele está discutindo ampliar ferramentas anticorrupção no projeto. Veja bem, ele já é terrível e eles estão querendo ainda deixar ele mais nervoso. E isso aí, com certeza, vai atingir mais hoje, mais amanhã, essas atitudes globalmente. E isso reforça a integração com o regime Magnitsky. Então nós temos que nos livrar desta situação e não cair, né? E não cair neste marasmo. E o Brasil, o nosso país tropical, lindo por natureza, como é que está a situação? O nosso país, ainda não possui essa lei Magnitsky, essa lei doméstica, mas tem o tema que entrou em debate público, porque críticos defendem que autoridades brasileiras poderiam ser punidas no exterior. Eu não vou aqui citar nomes, quando tem outros órgãos informativos que estão citando nomes, tem até listas, e eu só digo uma coisa, é muito difícil para um personagem que entra numa situação dessa. Nos últimos dias, portais nacionais publicaram explicações sobre como o mecanismo poderia afetar figuras ilustres do poder público, como ministros e outros agentes públicos. Noticiário estes que o próprio Estadão aqui no Brasil, em paralelo com a Gazeta do Povo, destacaram em suas manchetes principais de notícias. Temos que ficar atentos, gente. Cuidado com o que se fala, cuidado com o que se ouve, porque a situação não está fácil. E Jesus nos advertiu que nos últimos tempos haveria estas coisas. Era uns contra os outros, reino contra reino, povo contra povo, nação contra nação. Você está entendendo? Então, tudo que Jesus prometeu, tudo que ele falou, que ele anunciou, está se cumprindo. E hoje a coisa não está fácil, não. Mas vamos fazer um resumo rápido aqui, porque o nosso vídeo está ficando muito longo. Muito longo e é cansativo para quem está assistindo, mas é muito bom que você nos acompanhe e que você possa ficar por dentro de todas estas coisas, apesar que os noticiários estão bombando. As mídias, praticamente todos os dias, em todos os lugares, estão falando a respeito desta lei magnífica. A lei, ela é uma ferramenta de sanções, conforme eu já disse, financeiras e migratórias contra indivíduos envolvidos em corrupção grave ou violações de direitos humanos. E segundo o que nos fala, segundo o que nos apresenta, aqui no Brasil, que está sendo envolvida direitos humanos. Esta lei ela foi criada nos Estados Unidos e espalhou-se para outros países e ganhou força em 2025, esse ano, com nova lista de sancionados e também projetos de lei que buscam expandir o seu escopo. Ainda que leis humanas alcancem os corruptos e opressores, há uma justiça mais alta e infalível. E sabe qual que é? A de Deus. Nada passa despercebido aos seus olhos. Ele está atento a tudo, ele está no controle de tudo. E olha, e tudo que não for revelado por nós uns aos outros, Deus vai revelar naquele dia. E não teremos como negar. A palavra nos lembra que não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Está registrado no livro de Lucas, capítulo 12, e o versículo de número 2. É bom estar atento a respeito da palavra de Deus. É bom nós conhecermos um pouco da palavra de Deus, porque nós vamos ter o entendimento que tudo isso está se revelando agora. Olha em que ano nós estamos, 2025. Quando foi que Jesus, há mais de 2.000 anos atrás, ele disse essas coisas? E agora, o que está na crista, o que está na onda, é a lei Magnitsky, que pode expor os poderosos dessa terra. Mas o juízo do Senhor revelará até os segredos do coração. Você já pensou? Aquilo que nós não falamos, aquilo que nós não praticamos, mas nós desejamos, é o desejo do nosso coração, será revelado por Deus? Então cuide-se. Cuide-se, porque um dia toda a verdade virá à tona.
e que neste dia nós possamos estar limpos, não apenas diante dos homens, mas também diante do trono eterno. Porque mais cedo ou mais tarde, todos nós compareceremos diante do justo juiz, Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui, como você sabe, é o canal falando de Jesus, revelando a verdade que liberta. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Até a nossa próxima edição. Que Deus esteja abençoando você e, é claro, também, principalmente você. Muito obrigado. E tome cuidado para que a lei magnística não venha nos afetar. Deus abençoe.